Uma alegria poder voltar, uma alegria a gente retomar com um assunto que é bastante crucial, bastante estratégico para a vida da igreja, bastante crucial para a nossa vida como cristãos, né? Nós temos uma jornada de vida para cumprir. E o andar com Jesus é uma coisa que requer entendimento do que significa esse viver com Cristo, do que significa viver no reino de Deus, né? Calibrado pelos valores do reino, colocado nesse novo reino, onde a estrutura do reino dos homens já não faz mais efeito sobre nós. Quer dizer, ela não tem mais o poder sobre nós, embora a gente lide com alguns efeitos ainda desse velho mundo, né? A nossa expectativa, como o Sandro disse, é realmente capacitar você, dar para você subsídios para que você compreenda melhor o que significa a nossa salvação, como deve ser feito o nosso engajamento em relação à santificação e o que significa serviço, né? A vida cristã ela é compreendida basicamente com essas três grandes áreas da vida, né? A nossa santificação e o serviço cristão. Tá bom? Quero começar aqui, tirando aqui um texto que eu achei bem interessante da abertura desse livreto aí, que a gente está usando como base para os nossos estudos aqui. Abre aspas, a introdução diz assim: a salvação não é uma bênção única, é antes um belíssimo pacote de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Quem não sabe disso perde a chance de viver uma vida abundante, plena e rica. Vive com as migalhas que caem da mesa quando pode fartar-se dos finos manjares servidos aos filhos de Deus. Descubra o que ele tem para a sua vida e aproveite. Mas lembre-se, para cada privilégio há um dever, para cada direito uma responsabilidade. Não é que o Senhor quer que você faça para conseguir algo em troca. A salvação é de graça, suas bênçãos também, mas o Deus de toda graça quer ensinar-nos a viver com qualidade de vida celestial. A ideia é a gente entender, então, que salvação não é simplesmente um passaporte para o céu, que você recebe agora, a sua vida entra num parênteses e você retoma toda essa coisa de viver com Deus na eternidade. O viver na eternidade já começou, essa é a ideia. Então, lembremos disso, essa é a ideia. Deus tem um propósito para a nossa existência aqui já agora, tá bom? Eu quero, antes de começar a falar dessa primeira aula, nosso primeiro assunto aqui hoje, quero mostrar para vocês, quero introduzir esse assunto com um vídeo do The Bible Project. Invariavelmente a gente sempre trabalha com alguma coisa deles aqui. Difficult or daunting. But when the people who wrote the Bible pondered the mystery of God, they consistently describe God's character in this way: compassionate and gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. We're going to look at the second key word in this statement, gracious. The Hebrew word is chanun, which is related to the Hebrew noun chen. This word, chen, is often translated as grace or favor, and if you study how this word is used throughout the Bible, you find a fascinating story. One meaning of chen is delightful or favorable. In the Psalms, a skilled poet is said to have lips of chen. That is, he can craft beautiful words that bring delight. Or a dazzling piece of jewelry is an ornament of chen. It attracts attention and favor. This is why chen is often the word used to describe a gift given with delight or favor. In these cases, chen could be translated as grace. Like in the story of Esther, who approaches the king of Persia to ask that she and her people be spared from death. She calls this a request for chen. And because the king delights in Esther, he favors her and grants her wish. So, giving a gift of favor is chen because it's motivated by delight. And the most extreme kind of chen is showing favor to someone who should get what they deserve, not a generous gift. Like Jacob, who cheated his brother Esau, ran away, and then after 20 years wants to come back and make things right. So he comes to Esau asking, "May I find chen in your eyes?" Jacob isn't asking for what is fair, but for favor. And surprisingly, that's what Esau gives him. He chooses to delight in his brother Jacob and show him grace that he doesn't deserve. Now, chen requires a generous spirit, which people sometimes have. But in the Bible, the one who shows more chen than anyone else is God. Like when God rescued the Israelites out of slavery in Egypt, and they quickly betray him by giving their allegiance to a golden idol as their God. But then,
Moses steps in and asks God to consider giving a gift that they don't deserve. And God says yes, by showing the ultimate act of chen, forgiveness and a promise to be with his people. This character trait of God is so reliable that over 40 times in the book of Psalms, people cry out for God's chen when they're sick or in danger, or when the Israelites are in exile. And the biblical prophets like Isaiah looked back to God's chen in the past and boldly declared that God will one day show chen to his people by delivering them and all creation from death and ruin. Now, when we turn to the authors of the New Testament, they describe God's chen with the Greek word charis, which means gracious gift. Like when we're introduced to Jesus in the Gospel of John, we're told that Jesus is God's glorious charis become human, sent into a world of people trapped in darkness and death. Because according to the Apostle Paul, we're like the living dead. God has handed humanity over to the destructive consequences of our selfish decisions. But, Paul says, God is rich in mercy, and by his charis, he's rescued us. He's talking about how Jesus' life, death, and resurrection are offered to us as a generous gift of life that is more powerful than death. And as with any gift, all one has to do is receive it. So, now you can see why the biblical authors talk so much about this description of God's character throughout the Bible. When people are willing to own their failures and ask God for chen, he has a consistent and generous response. God gives the gift of himself, his life, and his love. And this is what it means that God is gracious. O nosso assunto aqui, o nosso primeiro tema sobre salvação, tem tudo a ver com a graça de Deus. Não dá para você falar sobre esse primeiro assunto sem considerar primeiro essa ideia de que Deus é um Deus que favorece, é um Deus que é gracioso. O primeiro assunto aqui é perdão. A gente está falando do perdão de Deus para nós, ok? Isso vai implicar na forma como a gente lida com o perdão uns com os outros. Mas quero que, começando a falar sobre o que é o perdão, basicamente pensando no perdão de Deus para a gente. Então aqui, vamos começar com um exercício aqui. O que é perdão? Como você define perdão? Começar de novo. Começar de novo, ok. Ficar com o prejuízo, ok. Acho que a gente está aí começando a entender um pouquinho a natureza do perdão. O que mais? Você releva o mal que alguém te fez e não deixa aquilo mais ter efeito ou algo que aconteceu. Ok, essa ideia de que há um mal cometido e você lida com ele de uma maneira... você não devolve o mal com o mal, ok? O que mais? Liberar sem restrições. Liberar sem restrições, gostei dessa definição. Né? Você libera o quê? Sentimento de justiça que você está entendendo. Que pode não ser, na verdade, pode não ser plena, né? Tá bom. Então a gente está falando de uma liberação do outro, de um pagamento de um erro, por assim dizer. Se você libera o outro da sua culpa sem qualquer espécie de exigência de contrapartida, alguma coisa do tipo. É isso? Ok. Libertação? Parece que sim. Libertação de quem? De quem perdoa. Dos dois. Mas sobretudo de quem está perdoando. Libertação do quê? De todo mal que não perdoar traz no coração. Dessa amarração, dessa corrente colocada, dessa corrente colocada que o mal feito a mim pode me causar. Né? Abrir mão daquilo que você considera seu direito. Abrir mão daquilo que a gente considera e que talvez seja o meu direito. Né? Porque às vezes é direito mesmo. A reparação, a retratação, você está abrindo mão disso. O que mais? Esquecimento. Ok, vamos falar mais sobre esquecimento daqui a pouco. O que significa esquecer? Significa ter amnésia?
ou significa não recuperar aquilo que já foi tratado, uma vez que já foi tratado? É uma decisão de não trazer e jogar na mesa de novo. Pá, olha aqui o que você fez. Espera aí, mas isso já não foi resolvido? A gente vai falar um pouquinho. Não trazer à tona, não recuperar, não resgatar, não fazer backup de pecado, né? Sabe aquela história do backup? Agora vamos recuperar o backup, né? Primeira, olha aí, tá vendo? Olha só falta miserável, desgraçado. Não é essa a ideia, tá? Apagar sentimentos? Ou seria mais adequado, talvez, se a gente falar tratar sentimentos, curar sentimentos. Porque sentimentos, eu não sei se eles são apagados, mas eles podem ser tratados e curados, né? Mas eu entendo o que você quis dizer. Eu coloquei uma definição aqui, é uma definição que eu escrevi para mim, para ter um norte, para conseguir entender mais, porque a gente sabe o que é perdão. C.S. Lewis tem uma frase interessante que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, né? Eu defini, né? Perdoar é assumir o ônus da ofensa, abrindo mão do direito à reparação pelo ofensor. Ou seja, eu estou liberando o ofensor de reparação. Ele me causou um dano. O dano já foi feito. Eu estou liberando o ofensor de qualquer espécie de reparação para comigo. Dizendo, fique em paz. Eu estou fazendo a paz com ele. Eu não estou fazendo nenhuma espécie de exigência de contrapartida. Ele causou o dano. O dano é real. Ele é visível, ele é sentido, ele é percebido. Mas eu não estou fazendo nenhuma espécie de exigência de compensação. E essa é uma coisa interessante, porque quando você fala em termos de perdão, muitas vezes as pessoas pensam que a compensação pelo erro, de alguma maneira, anula o erro. Não anula. Um erro cometido é um erro cometido. Um erro experimentado é um erro experimentado. Então, quando você perdoa, ainda que a pessoa te compense de alguma forma, você lidou com o prejuízo, você viveu o prejuízo, você viveu a ofensa, ok? Então, a gente precisa ficar com essa ideia bem clara na cabeça, porque mesmo que haja alguma compensação, por exemplo, alguém ficou devendo para você uma grana e te enrolou para pagar. E de repente caiu a ficha, pô, cara, eu tô errado, eu preciso pagar essa grana, eu preciso pagar a minha dívida. E ele chega para você e fala, olha, me perdoe por ter sido negligente com você, está aqui a tua grana, eu quero fazer questão de... Né? Ele restituiu o que ele devia, mas ele causou um desconforto. Ele ficou devendo, aquela grana talvez tenha feito falta para você. Tá? Então, mesmo quando existe essa questão da restituição, a gente tem que lembrar que o perdão, ele lida com essa questão, houve um ônus com o qual você teve que lidar. E você está liberando o outro dessa compensação. Não, você tem que me pagar com juros e correção monetária agora. Vai compensar? O drama já foi vivido. Juros não compensam dramas. Essa é uma questão que a gente precisa colocar em mente também. Tá bom? O Lewis tem uma frase muito interessante, ele fala assim, todos nós concordamos que o perdão é uma bela ideia até que a gente tenha que praticá-la. É lindo o perdão, o conceito de perdão é muito bonito, mas quando a gente tem que praticar esse negócio, a coisa começa a ficar mais complicada. Né? Muito bem, dito isso, vamos começar aqui falando de algumas considerações sobre o perdão. Né? Perdão não é algo conquistável pelos méritos, pelas reparações, pelas compensações ou contrapartidas oferecidas pelo ofensor. O ofensor ele não conquista perdão, ele não merece perdão. Vamos colocar, lembra-se dos exemplos colocados aqui no filme? Por exemplo, o Jacó, né? Depois de todo aquele engodo, né, com Esaú, depois de anos voltando para casa, ele falou, esse cara vai acabar comigo, ele vai passar a cimitarra no pescoço. Quando ele encontra com Esaú, ele faz todo aquele movimento para tentar sensibilizar o coração de Esaú, e quando ele se encontra, ele ainda se humilha e fala, olha, eu peço o seu favor. Eu não estou pedindo por justiça, eu não estou pedindo para que você... Eu estou pedindo para que você me veja com olhos de bondade, uma bondade que eu não mereço. Porque eu te enganei. Porque eu te passei a perna. Porque eu roubei a sua primogenitura. E naquele momento, Esaú decide, ou ele já vem decidindo, né? Ele acolhe, não, ok, cara, você é meu irmão e tal. Um outro exemplo muito interessante, muito bonito, é o de José. Quando reencontra os irmãos no Egito, podendo fritar os caras com óleo e leite de camelo. Né? Agora tá. A vingança é um prato que se come frio, né? 22 anos, agora
vou estribuchar esses caras aqui. Ele entende a dinâmica e ele tem que decidir no coração se ele vai retribuir o mal com o mal. E lembre-se, José, ele reconhece que houve um mal. Vocês, de fato, intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Ele reconhece o problema. Ele não faz vista grossa para a coisa. José, ele identifica, olha, gente, o que vocês fizeram foi muito errado. Mas Deus, na sua soberania, usou até mesmo o mal de vocês, os movimentos errados de vocês, para cumprir a sua vontade eterna. E a gente está aqui agora, e perceba, tem um problema sério aí na frente, e Deus me mandou adiante de vocês para prover alimentos para a nossa família. Olha que interessante a visão de José. Compreensão, discernimento. E ali você tem perdão sendo exercido, perdão sendo ministrado. Porque os irmãos não têm como compensá-lo. Não tem jeito. Ele viveu 22 anos, ele perdeu a companhia do pai, ele foi alijado da companhia do pai, foi alijado do convívio familiar, tudo bem que não era lá uma família 100% funcional, mas ele perdeu a segurança do lar, com 17 anos de idade, virou escravo, foi injustiçado logo que chegou lá de diversas formas, foi para a prisão, experimentou situações, dificuldades muito grandes ali. Então, tudo isso, com certeza, poderia ter alimentado um coração absolutamente rancoroso, que, num momento propício, devolve, com todo o direito, né, a paga na mesma moeda. Não fez isso. Você tem uma série de exemplos, né, da Bíblia sobre essa questão do perdão aqui. Então, o ofensor, ele não merece perdão. Vamos lembrar, quem ofende já cometeu algo que não merece perdão. Ele cometeu um erro, ele aviltou o outro. Ok? Então, perdão não é uma questão de merecimento, é uma questão de favorecimento. Esse é o primeiro ponto aqui para a gente. Então, perdoar sempre foi e é prerrogativa do ofendido. É o ofendido que faz esse movimento. É favorecimento, não é merecimento, repito. Então, perdoar é favorecer, agraciar, indultar, palavrinha que está na moda, né? Conceder a paz a quem, em razão de seus atos, não merece nada disso. Simples assim. Basicamente, essa é a ideia de perdão. Então, aí você já começa a desenhar na sua mente o que significa o perdão de Deus em nossa direção. Não é nada que a gente tenha merecido. Ok? Já começa por aí. Perguntas até aqui? Tranquilo? Algum comentário? Posso seguir? Então, algumas considerações iniciais sobre o perdão. Nossa salvação começa com o perdão, porque a gente ofendeu a Deus. A palavra de Deus diz isso. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos. Alguém abra para a gente em Romanos 3, 23, 24, outro em 5, 12, outro em 6, 23, e eu lerei Salmos 103, 3 e Miqueias 2, 10. E Marcos, 2, 10. Então, alguém, por favor, abra lá em Romanos. A gente vai fazer uma parte do caminho de Romanos, né, que fala sobre o problema do homem. E eu lerei os últimos dois textos. Quem pode ler Romanos 3, 23 e 24 para a gente? Texto conhecido, né? Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Porque todos pecaram e não alcançam o quê? Padrão. A santidade de Deus, o nível em que Deus está, a santidade dele foi ofendida. Foi ofendida quando o homem proclamou independência. Quando o homem olhou para si mesmo e disse, não preciso de você, eu posso viver sozinho. É um projeto mais interessante aqui, onde eu sou autônomo e não tenho nenhuma necessidade de um Criador me tutelando. E aí, você sabe o que deu. Ok. Romanos 6, 23. 5, 12, depois 6, 23. Quem poderia ler, por favor? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Aí ele está falando de um conceito daquilo que ele chama de pecado herdado e pecado imputado, os dois aspectos do pecado. Você tanto tem o pecado imputado para cima de você, porque você faz parte da raça humana, como o pecado herdado porque você descende, né? Geração após geração. Se a gente voltar, né, aos nossos ancestrais, geração após geração, todos vamos chegar em quem?
Adão. Somos todos primos aqui. Né? Distantes, mas somos. Então, todos nós temos o mesmo problema. Nossa natureza está contaminada, está manchada pelo pecado. Ok, 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a paga do pecado, dessa condição pecaminosa? Separação de Deus. Então você tem um problema de saída, que não pode ser resolvido de outra forma senão pelo ofendido. Essa é a questão colocada aqui, certo? E aí já dá inclusive a resposta. Mas o dom gratuito, ou seja, gratuito, o favorecimento sem custo para o homem, por assim dizer. É o quê? É a vida eterna com Cristo Jesus. Mas tem um movimento aí que precisa ser feito. Tá bom? Muito bem. Salmo 103 diz que, só relembrando essa questão de que é ofendido quem perdoa. É Deus quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E aí vamos lá para o Novo Testamento, em Marcos 2:10, que fala o seguinte, Jesus falando, né? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Aquela situação em que alguns homens levam um paralítico de nascença, colocam ele pelo telhado da casa para que Jesus o cure. E a turma fica falando, quem é esse cara que acha que pode perdoar pecados? Porque Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para ele, filho, fique em paz, os teus pecados estão perdoados. E aí o pessoal, mas como assim? Quem é esse cara para dizer que os pecados dele estão perdoados? E havia muito essa coisa de atrelar, muitas vezes, a questão da pecaminosidade da pessoa à sua doença. Esse cara é meio amaldiçoado, esse cara já saiu meio torto de fábrica porque tem... Né? Havia uma série de conceitos equivocados sobre pecado ali. E ele, sabendo da mente daquela turminha que estava ali, falou, ok, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou curar o cara. E cura. Então, aquele que limpa o corpo não pode limpar a alma? Essa é a lição que fica ali. Então, perceba que o propósito de Jesus é trazer realmente essa cura do pecado. É isso que significa a sua morte. A sua obra na cruz, ela sintetiza esse projeto de cura do homem. Uma cura que leva o homem de volta para Deus, reconecta o homem com Deus e faz esse cara agora viver operando dentro de uma frequência correta. Ainda que com as dificuldades próprias da vida debaixo desse sol aqui, até a volta de Jesus. O perdão requer derramamento de sangue. Essa é a parte que ninguém gosta de falar, né? Alguém tem que morrer, alguém tem que pagar o preço. O pecado tem um preço, tem um custo. E é Deus quem toma a iniciativa. Então vamos dar uma olhadinha. Alguém, por favor, abre em Hebreus 9:22. Alguém também abre em 1 Pedro 2, 21, 24. E eu vou ler Mateus 26, 28. De fato, podemos dizer que sob a antiga aliança, quase todas as coisas eram purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Sem derramamento de sangue, alguém tem que pagar o preço. Essa é a ideia aqui. Eu vou ter que correr um pouquinho, gente, porque senão o nosso tempo vai ficar meio complicado, tá? Então, deixa eu ler rapidamente Mateus 26, 28. É um texto muito importante, a gente vai ter a ceia do Senhor hoje, isso tem que estar na nossa mente aqui, né? Em seguida tomou o cálice, Jesus, né, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, né, o símbolo do sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Jesus mesmo diz, olha, eu vou derramar meu sangue para que o pecado seja perdoado, para que vocês sejam inocentados, declarados inocentes, apesar da culpa que vocês têm. Né? Perdão não é incondicional, está ligado ao arrependimento. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em Provérbios, eu mesmo vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Quem esconde os seus pecados não prosperará, ou não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, aquela história de você peca, né? E na hora de pedir perdão, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Diz aí, qual é o pecado? Qual é o pecado? Ou então aquela pergunta, aquele pedido de perdão genérico, né? Desculpa aí qualquer coisa. Esse é o pior de todos, né?
Ah, desculpa se eu falei alguma coisa, desculpa se eu fiz alguma coisa. Cara, você fez ou não fez? Você falou ou não falou? Se falou, peça perdão pelo que falou. Se não falou, não precisa pedir perdão para nada. Ah, desculpa aí qualquer coisa. Ah, por favor, isso é de matar, é de doer, gente. E está cheio de gente. A gente faz isso. Eu, às vezes, me pego fazendo isso. Opa, peraí. Fiz alguma coisa errada? Preciso pedir perdão por algo que eu fiz de fato? Ou não? Senão, não precisa pedir perdão. Aquela coisa meio pro forma, sabe? Desculpa aí qualquer coisa. Ah, para. Né? Não é por aí. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, essa questão do perdão, ele carece dessa compreensão. E quando diz respeito à nossa vida com Deus, ao perdão de Deus, diz assumir essa condição de culpado. Sou culpado, sou pecador. Não mereço perdão, não mereço outra coisa que não a separação, a pena do pecado, da morte eterna. Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. É nesse momento que você é de fato perdoado e é acolhido por Deus. E o perdão de Deus nos livra da sua ira vindoura. João 3,16 e 36 ele fala, né? João 3,16 você conhece bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus fecha esse capítulo, quando ele fala lá o último versículo desse capítulo, ele está falando de que aquele que crê no Filho já tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Crer no Filho diz respeito a ter passado por esse processo de arrependimento e perdão. Não é simplesmente crer, eu creio em Jesus porque Jesus é um cara legal. Eu creio em Jesus porque ele é um grande mestre da moral. Cara, isso não é ser um cristão. Isso é crer em Jesus como você acha, por exemplo, Gandhi um cara legal, Buda talvez um cara legal, Confúcio um cara legal. Está cheio de gente que acha Jesus um cara muito legal, crê em Jesus como uma figura histórica, uma boa referência humana, aquela coisa toda. Isso não é cristianismo. Está longe de ser. Isso é sincretismo, como a gente falou já semana passada. Né? Agora, a gente precisa lembrar aqui, então, esses aspectos do perdão que são muito importantes. O perdão, para que aconteça, ele precisa ser caracterizado por arrependimento. Alguém perdoa com base no arrependimento, ele percebe o arrependimento. A ideia de que nós devemos admitir a nossa culpa, reconhecendo e nos arrependendo da nossa natureza pecaminosa. Eu sou um pecador de fato. Confissão. Uma coisa que a gente meio que perdeu a prática é confissão de pecados. Né? Para pensar qual foi a última vez que você... Eu não estou querendo aqui trazer culpa sobre você, mas eu quero que você faça uma análise. Qual foi a última vez que você chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. É um outro aspecto da vida com Deus. Agora, a sua conversão, ela deve ter sido marcada, se você é de fato um cristão, ela foi marcada por essa consciência da sua pecaminosidade, que você não merece, como Jacó não merecia o favor de Esaú, o favor de Deus. Você chega diante de Deus e fala, eu não mereço o teu favor, mas eu clamo pelo teu favor. Eu preciso do teu favor. Eu preciso do teu movimento na minha direção. E eu creio que esse movimento já foi feito na cruz por Cristo. Eu creio nesse favorecimento, eu clamo por ele, por favor, me aceita apesar da minha condição. Não tenho méritos, eu me apresento aqui como alguém que não tem nada para te oferecer. O problema da religiosidade é que ela chega diante de Deus achando que tem algo a oferecer. Lembram-se da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu chega lá, Senhor, te dou graças porque eu sou um cara muito legal. Né? Eu sou um cara que te obedece, eu sou um cara que segue a lei, eu dou dízimo disso, dou dízimo daquilo, eu sou um cara muito antenado com as verdades espirituais. Né? Aquela coisa de beijinho no ombro, né? E aí tem o publicano do lado. O publicano era um coletor de impostos a serviço do inimigo, quer dizer, era uma pessoa extremamente amada pelos seus concidadãos. Né? Ninguém gosta de coletor de impostos, ninguém gosta de quem vem taxar você, ainda mais a serviço de uma pessoa que você não gosta. E aquele cara estava lá contrito, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, e tal, e se entrega, né, se abre diante de Deus, pedindo misericórdia para a sua vida. E Jesus faz aquela pergunta muito básica, qual desses dois voltou justificado para casa? Perdoado, inocentado. Jesus usava uns exemplos muito claros, não tinha como você fugir da... Não, veja bem, não tem veja bem. Não tem via média aqui.
Não tem via média. Quem voltou justificado? Aquele que reconheceu claramente a sua condição e confiou nos méritos de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus. Não porque merecia. Não porque chegou lá, olha, eu tenho 3 estrelinhas, meu caderninho aqui de boas obras está cheio, hein? Jesus, veja lá, me trate bem, hein? Deus, veja lá, me trate bem, porque eu sou um cara bem legal. Tá? Vou no culto todo domingo, não perco a escola bíblica dominical, ajudo os pobres, vou no evento do Ministério de Proclamação no domingo à tarde, ajudei a embrulhar paçoquinha e docinho no dia anterior, fui no grupo de jovens, participo do louvor, faço devocional todo dia, li a Bíblia já 10 vezes na minha vida. Ok, se você crê que é isso que te faz, sou um bom marido, não espanco minha mulher, não bato com um pau de macarrão no meu marido, não espanco os meus filhos. Gente, por favor. Por favor. Não voto no sujeito A, não voto no sujeito B, não voto no sujeito C. Gente, nós somos perdoados pela graça, pelo favor de Deus, mediante arrependimento, confissão dos nossos pecados e confiança na obra de Jesus na cruz. Essa é a questão aqui. Tá? A gente precisa deixar isso bem claro. Poder do perdão. Né? O perdão de Deus vem em nosso socorro sanando todos os aspectos do pecado. É isso que é muito bonito de ver. Vocês lembram que eu falei numa mensagem recente que a salvação tem 3 aspectos? A salvação é posicional, ela é processual e ela é plena, ela é plenária. Significa que nós, no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados e confiamos na sua obra, nós somos colocados mediante a obra e o selo do Espírito Santo na família de Deus. Isso não tem volta. Isso não muda. Ela é processual, porque diz respeito à forma agora que como nós vamos andar na vida. A gente não vai ficar agora esperando a eternidade chegar. A eternidade já chegou, ela já foi inaugurada de certa forma. Ela guarda a redenção definitiva, mas a gente já vive numa nova novidade de vida e a nossa vida tem e deve ser regulada pelos valores desse reino. É por isso que a gente precisa conhecer a Deus e a sua palavra, senão você não consegue viver essa novidade de vida que nos é proposta. E ela é plenária, ela é plena porque ela diz que um dia toda essa dinâmica de luta contra o pecado vai cessar. Novos céus, nova terra e novo corpo, olha que beleza. Imagine você operando 100% sem pecado. Consegue imaginar? Consegue pensar nisso? Consegue sonhar com isso? Eu tento, mas não consigo. A minha pecaminosidade não me deixa chegar lá. Vai ser um negócio muito acima do que a gente pode nem sequer imaginar. Então, agora perceba, isso tem a ver com culpa, ato e natureza. Isso aqui é a salvação posicional, ela nos livra da nossa culpa. Nós somos culpados e no momento em que nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, nos reconciliamos com Deus mediante a fé em Jesus, a nossa culpa, ela é o quê? Extinta. Sou declarado inocente. Não pelos meus méritos, pelos méritos dele. Mas ela também resolve os problemas dos meus atos, porque eu vou continuar pecando. Eu, de vez em quando, vou falar alguma coisa dura para minha esposa, eu vou ter uma palavra dura para ela, vou reagir mal com ela vai reagir mal comigo. Mas a gente tem tensões, a gente age mal com as pessoas. Eventualmente, eu posso, como pastor, falar alguma coisa inadequada para você. Posso tratar você de uma maneira inadequada. Você pode me tratar de uma forma inadequada. Podemos cometer erros voluntários e involuntários que precisarão de tratamento diante de Deus e com as pessoas. Um exemplo. O que acontece no meio de... Quando tem muita gente reunida, o que acontece com uma certa constância que é errado, que precisa de tratamento constante? Quais são os pecados recorrentes que a gente tem? Tiago fala muito sobre isso. Fala. A gente peca muito com falar. Fofoca é um deles. Maledicência, fofoca, o que mais? Palavra dura. Você... Ataques verbais. Desconstrução, né, aquilo que se chama de assédio moral hoje. Né? Mentira. Murmuração. Começa a sair, não começa?
todos nós estamos sujeitos a isso? Lidamos com isso? Claro que sim, gente, todos nós. Está todo mundo no mesmo barco. O que eu preciso fazer? O que o perdão de Deus promove na minha vida? Essa possibilidade de eu chegar a Ele, confessar os meus pecados, porque não há ninguém que seja justo. Nomear, Senhor, aqui eu falei mal do meu amigo, aqui eu subornei, aqui eu traí, aqui enfim, eu trato a questão na dimensão que ela tem. Aqui eu exagerei na dose, na disciplina do meu filho. Aqui eu fui negligente com o meu filho. Aqui não apliquei o princípio corretamente. Aqui fui negligente emocionalmente com a minha esposa. Aqui fui negligente emocionalmente com o meu marido. Fui negligente com o meu patrão no meu trabalho. Não entreguei o projeto. Não porque não sabia, porque simplesmente fui deixando a coisa acontecer. Procrastinei. Priorizei a vida boa. Enfim, tudo isso está aí na nossa vida. Isso é o que está para fora, né? Tem o que está para dentro. Não, então. Eu posso falar, ai, querido. Exatamente. Aí é que está. É por isso que eu preciso investigar o coração. Salmo 19 fala isso, né? Eu preciso de ajuda para discernir o meu próprio coração. Provérbios 4:23 fala sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dali procedem as fontes de vida. O coração precisa ser municiado constantemente com águas puras. O que eu estou colocando lá dentro? E por que está falando do coração? Porque a gente comentou, inclusive, ontem isso no discipulado com os jovens casais. Né? A gente está falando justamente sobre essa questão de que o coração é o quê? Por que a gente tem que guardar o coração? O centro do quê? É onde eu armazeno, desenvolvo os meus afetos mais profundos. E é onde os vínculos de fidelidade são formados, são forjados. É no coração que eu estabeleço fidelidade a quem? Ou ao quê? E a gente falou basicamente que você tem... o coração tem um trono, né? Ele tem um trono, ele está lá, o trono está lá, ele está sendo ocupado por algo. E a gente fala muito dos ídolos, né? Não, o coração é uma fábrica de ídolos, de fato, né? Mas são ídolos subsidiários, que subsidiam alguém. Normalmente são ídolos envolvendo prazer, poder e prata. Glória, grana e gatinha. Glória, grana e gatinho. Você coloca lá. Por quê? Porque atendem ao ídolo final que sou eu. É por isso que eu tenho que guardar meu coração. Porque o meu eu está o tempo todo tentando dar um golpe de Estado em Deus. Está tentando apiar Deus do poder. E os ídolos subsidiários servem a esse propósito. Então, essa ideia de, perceba, o perdão de Deus, ele não só nos inocenta na cruz, no momento que somos introduzidos na família de Deus, mas ele vai trabalhando com essa ideia de curar constantemente a gente enquanto a gente está caminhando na vida cristã. Quem afirma estar sem pecado, mente a si mesmo. Essa ideia de, cara, você peca. Considere isso diante de Deus. Vamos tratar, vamos lidar. A questão não é falar que o pecado existe para oprimir. É detectar aquilo que existe para tratar. Essa é a ideia aqui. Mas também a natureza pecaminosa que um dia será totalmente redimida. Então perceba, o perdão de Deus, ele resolve o problema de culpa, ele resolve o problema dos atos pecaminosos, mas também ele resolve completamente a nossa natureza pecaminosa. Ela não vai existir para sempre. Ela vai ser definitivamente curada. Ou através da morte, eu sei que assusta falar assim, né? Mas é verdade. Ou através da morte, ou através do encontro com o Senhor nos ares, se nós estivermos vivos quando da sua volta, quando do seu regresso. Seremos plenamente curados. O corpo glorificado expurga os efeitos do pecado. Você está totalmente santificado. Você não pode pecar mais. Mas se eu quiser, não vai querer. Tá? É a lógica de Deus. Antes da queda, posso não pecar. Depois da queda, não posso não pecar. Na glória, não posso pecar. Todas as fundamentações, todas as amarrações lógicas foram cumpridas aí. Esse é o poder de Deus, gente. Então fique tranquilo, você não vai pecar. Mas você não vai ter o desejo, você não vai pensar nisso. Vai ter coisa melhor para fazer, fique tranquilo. Vai ter coisa muito melhor para fazer. Como aplicar, então, o perdão à vida?
Acho que dois aspectos muito importantes aqui, né? Primeiro é receber, viver e desfrutar o perdão na nossa própria vida. Temos dificuldades muitas vezes disso. Queremos de alguma maneira, mas você não sabe o que eu fiz, mas você não sabe qual foi o erro que eu cometi. Olha, eu talvez não saiba a intensidade, a complexidade, a extensão disso. Mas Deus sabe. E Ele já sabia antes mesmo de você cometê-lo. Porque a decisão de encarnar e pagar pelo preço do pecado na cruz foi tomada antes mesmo da fundação do mundo. Aquele pecado que você ainda não cometeu já foi pago por Jesus na cruz. A questão toda é você se apropriar desse perdão, e de que maneira? Indo até Deus, admitindo que a coisa existiu, se submetendo, se propondo a tratar daquilo e seguir em frente. Então perceba que a ideia é ter a vida tratada, ter a vida curada e problemas superados. Literalmente superados. Isso é questão do passado. Ou são problemas que estão sendo superados. E alguns, talvez, com os quais a gente vai lutar a vida toda, mas a graça de Deus vai sustentar. Lembra-se daquele momento em que Paulo chega para Jesus e fala assim, olha, me foi colocado um espinho na carne para que não me ensoberbecesse com as revelações que eu tive, aquela coisa toda, e papapá. E eu cheguei para Deus, me tira esse espinho da carne. Ninguém sabe o que era esse espinho na carne. Se era uma doença, se era um tipo de pecado recorrente, ninguém sabe. E qual é a palavra do Senhor para ele? A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E as lutas, queridos, algumas lutas com alguns pecados, com algumas disposições pecaminosas, vêm ou existem na nossa vida para que a gente aprenda a depender mais de Deus, muitas vezes. Para a gente não ficar tentado a achar, nossa, estou mandando bem para caramba, né, meu? Sou o cara. Então, a ideia de você receber e viver, a ideia de Deus lançar o nosso pecado no mar do esquecimento, nas profundezas do mar, não é que Deus tem amnésia. É que pecado tratado não é recuperado. Essa ideia de trazer à tona, de chega ali e fala, mas isso já foi tratado. Isso já foi resolvido. Talvez você tenha que lidar com as implicações de um erro, sim. Mas uma vez que já tenha sido confessado e tratado e perdoado, você vai lidar com as implicações, mas aquilo não será recobrado, aquilo não será colocado na tua frente. Fala, seu miserável, está vendo aqui? Deus não se cansa dos nossos recomeços, desde que sejam de fato recomeços. Diz respeito a justamente perdão, cura e continuidade. Deus não se cansa, a gente se cansa. De novo isso, meu. Está arrependido? Segue a vida, meu. Mas entra no processo de lutar contra aquela disposição. Porque essa é a ideia, da gente começar a ganhar consciência de que, eventualmente, algumas disposições pecaminosas são recorrentes. E eu vou precisar lutar contra aquilo. Eventualmente, você vai ter alguma luta específica numa área da sua vida. E ali o engajamento vai ter que ser maior. Mas isso não significa que a graça de Deus não te baste. Ai, André, de novo você, hein? Ai, cara, como você é teimosinho. Tá me irritando já você. A minha paciência está por aqui com você, cara. Não. Você é filho. André, está errado. A minha graça te basta, você está perdoado. Levanta, segue, cara. Vamos aí. Não desista. Uma hora isso vai acabar. Uma hora você não vai ser mais apanhado, fisgado por esse desejo de fazer a coisa de maneira errada, equivocada, contrária à minha forma de viver. E por fim, né, perdoe como você foi perdoado. Essa ideia, ok, eu recebi perdão, olha só a dimensão desse perdão. A ideia de que eu seja ministro desse perdão também quando eu for o ofendido. Por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus estabelece um paradigma que, olha, quando vocês estiverem conversando com Deus sobre as questões do dia a dia, porque a oração do Pai Nosso é uma oração que visa o abastecimento de cuidados diários, é o viver diário, a vida devocional. E um dos aspectos é perdão. Então ele fala assim, a administração do perdão deve ser feita com a mesma disposição que Deus teve em perdoar você pelos seus pecados.
eu sempre sou desafiado com essa métrica. Porque eu percebo que Deus tem muito mais disposição para me perdoar do que eu tenho para perdoar as pessoas que me ofendem. Então eu tenho que lutar. Tenho que chegar diante de Deus e conversar com Ele sobre a natureza da minha indignação e de como vencê-la. Porque a indignação em si, muitas vezes é correta, mas o problema é o que você faz com ela. É o que a gente constrói com ela. E, invariavelmente, a indignação justa muitas vezes se torna manifestações injustas contra aqueles que nos ofenderam. Amargura, por exemplo. Rancor, ressentimento, payback. Né? Vou devolver na mesma moeda. Na primeira oportunidade, Você quer ver uma forma que a gente tem para dar o payback nas pessoas sem parecer que é pecado? Indiferença. É uma forma de payback, de devolução. Você faz de conta que a pessoa não está ali, você começa a ignorar a pessoa, desprezar a pessoa. Fazer de conta que... Desdém, deboche. Piada, gente, é legal quando todo mundo ri. Piada é gostoso quando os dois lados riem. Quando a gente faz graça em cima do outro e isso constrange o outro, tem pecado aí. Então tome cuidado com as brincadeiras. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com as brincadeiras. Às vezes eu falo alguma coisa achando que, quando eu soltei, fiz besteira. Na hora já tenho aqui, me desculpe. A gente faz isso. Eu não estou falando como quem não faz. Faço. Tenho que me policiar muito. Mas perceba, a ideia de perdoar, como fui perdoado, diz respeito a não nutrir indisposição de perdoar. Uma vez que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, se Ele habita em nós de fato, já nos comunicou o perdão de Deus. Então, essa ideia, né, e uma vez que o pecado tenha sido tratado, ele não deve ser o quê? Recuperado. Conversou, acertou, tal. Mas eu vou guardando a minha listinha aqui, na primeira oportunidade. Mas você se lembra daquela vez que você... Ei. A gente já não tratou esse negócio? Já não foi resolvido? Isso, especialmente na comunicação conjugal, acontece muito, né? Mas você... Benzinho, querido, mas a gente já tratou isso aí, não foi? Não, mas aqui sempre é tempo demais, criatura. Você nunca é tempo de menos. Sabe, os vícios de linguagem, né? Tratou, resolveu, está acertado, segue a vida. E na medida do possível, tentar tratar o mais rápido possível. A ideia de não se pôr o sol sobre a nossa ira. Porque uma vez que você alimente a sua ira com mais um dia, 2 dias, 3 dias, vai ficar mais difícil de tratar. Termino aqui com Mateus 26, 28, que é o texto que a gente vai usar para a nossa ceia hoje. Lembre-se, a gente vai chegar diante de Deus e nós vamos celebrar o perdão que nos foi ofertado na cruz. Nesse momento em que você participa da ceia, é importante que um exame você faça. Como é que está a minha vida de perdão? Como é que está o meu ato de perdoar? Como é que está a minha disposição de perdoar quem me ofendeu? Se você é o ofensor, como é que está essa disposição de reconhecer que você é alguém que cometeu uma ofensa e que precisa se retratar, que precisa chegar e falar com aquela pessoa, eu te ofendi, me perdoe. E se dispor a pagar o preço por isso. Nesse momento em que a gente se assenta como comunidade em torno da mesa do Senhor, nós estamos falando justamente disso. Somos todos perdoados de uma maneira que não merecíamos. Fomos todos favorecidos. Não devemos nós também favorecer? E não devemos todos nós também ter a mesma disposição de buscar a retratação, ou a retratação não, ao pedido de perdão, da mesma maneira que nós nos colocamos diante do Senhor pedindo pelo perdão dele, reconhecendo que éramos culpados? Como é que está a sua vida hoje de perdão? Seja como ofendido, seja como ofensor.
não saia daqui hoje sem aquela certeza gostosa e tranquila de que a graça do Senhor te basta. Mas lembre-se, é necessário arrependimento, é necessário confissão. E é necessário, sobretudo, disposição para perdoar.